Glorioso Deus e eterno Pai, é com muito amor e carinho que eu vim neste momento cumprimentar todas as pessoas que fazem parte dessa transmissão e que o Espírito Santo esteja abençoando cada lar, cada família, cada pessoa, meu Deus. Neste momento, Jesus, que as portas dos céus venham se abrir em favor de cada um. E com essas palavras eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês que nós somos dependentes de Deus. Dependente de Deus significa o quê? Uma pessoa que não vive sem Jesus. Então, nós somos totalmente dependentes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha Bíblia está aberta no livro de Lucas. Eu quero trazer uma palavra para vocês, que eu já preguei ela várias vezes, mas a cada dia ela se renova. Eu quero falar do filho pródigo. Olha bem, o que é um filho pródigo? É aquela pessoa que se distanciou do Pai, se afastou da presença de Deus e viveu uma vida pessoal. E a vida pessoal, muitas vezes, ela traz para nós transtornos destrutivos. Aqui ele diz assim, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles e a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo desoladamente e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a perecer, a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo e apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quanto trabalhares trabalhador de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Muitas vezes, meu filho, a gente deixa a casa do Pai. Muitas vezes a gente deixa de ser obediente às coisas que o Pai às vezes cobra da gente. Porque quando o Pai cobra alguma coisa, é porque Ele ama. Jesus disse: eu repreendo e castigo aquele que amo. Olha bem, esse jovem, ele recebeu tudo. O que ele tinha direito, o Pai deu. Eu quero dizer para você que o que você tem direito, Jesus te dá. Só que tem uma coisa: você tem que prestar conta com Jesus disso, daquilo que Ele te dá. E quando esse jovem saiu da casa do Pai, estava numa vida maravilhosa para ele, particularmente. Só que chegou uma hora que a fome chegou na região.
e o dinheiro dele acabou, os amigos desapareceram. Eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, que o nosso único amigo verdadeiro chama-se Jesus. Esse nunca vai te abandonar, esse nunca vai te deixar perecer, esse nunca vai te deixar sofrer. Mas se nós não entrarmos nas condições que Ele busca, que Ele quer, Ele vai nos cobrar sim. Ele cobra nossos pecados, nossas falhas, nossa decadência. Ele cobra sim. Só que tem uma coisa, só que Ele é grande misericórdia para nos perdoar. Esse jovem, quando ele saiu, gastou tudo que tinha, não tinha mais nada. Aí ele tinha que trabalhar, os amigos sumiram, né? E aí? Ele foi trabalhar num curral de porcos. E ali ele tinha desejo de comer a comida dos porcos, aquelas bolotas que eram levadas para os porcos. Ele tinha desejo de encher o seu estômago com aquilo. Mas nem isso ele podia, porque ele era empregado, ele era limitado, ele não podia fazer nada. Então ele caiu na sua própria consciência e veio e buscar a Deus e disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, mas trata-me, meu Pai, como um dos seus empregados. Naquele instante ele tomou essa decisão e voltou para o Pai. Eu quero dizer para você, eu não sei se você talvez tenha se desviado dos caminhos de Jesus, tenha se afastado da palavra de Deus, tenha se caído em decadência, em alguma coisa, mas volta para Deus, volta para Jesus enquanto é tempo. Quando ele decidiu voltar, ele disse: voltarei para meu Pai e vou dizer para ele: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me, Senhor, como um dos seus empregados. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Nós não podemos querer ser melhor do que nada, mas nós queremos ser pelo menos um servo, um empregado de Jesus. Você já pensou, você como empregado de Jesus? Olha que maravilha que é. Eu sou um empregado de Jesus, para a glória de Deus. Eu sou, desde 1987, eu sou empregado de Jesus e vivo na dependência do meu Senhor Jesus. Amo Jesus, amo a minha obra, amo o meu trabalho, amo a minha igreja, amo meus filhos, meus irmãos, aqueles membros da minha igreja. Eles não são membros, eles são meus filhos. Então eu amo de uma forma muito especial. O Senhor sabe disso, Jesus. Eu não estou falando para criar galardão para ninguém, não. Eu estou falando a realidade do que eu vivo, do que eu sou. Porque os membros da minha igreja, para mim, são meus filhos. E eu amo de uma forma especial. Assim como eu amo o Edinaldo, a Andréia, meus netos, minha neta, meu neto, assim eu amo todos os membros da minha igreja, para a honra e a glória de Jesus. Por quê? Porque eu sou totalmente dependente de Deus. E eles dependem também do Senhor Jesus. Eles são dignos de respaldo, de operação, de bênção, né? De milagres. Eles necessitam. Às vezes, Pai, a gente sofre com o sofrimento dos irmãos que estão sofrendo. Eu tenho pessoas na igreja que estão passando por dificuldade. E eu sei que o Senhor é grande e poderoso para mudar essa história. E eu estou nessa causa, Senhor.
Tu sabes se tudo que eu estou falando. Quando esse filho voltou e disse: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata como seu empregado. O pai não viu dessa forma. Jesus não te vê como um empregado. Jesus não te vê como um dependente. Jesus te vê como um filho. Então Jesus te abraça de uma forma tão grande que às vezes você não entende o que acontece, né? Mas Deus é fiel. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é poderoso. Quando aquele jovem chegou e voltou e se explicou diante do pai, o pai foi, correu e abraçou. Eu quero te dizer, aonde você estiver agora, Jesus está te abraçando, está te dando um alento, uma forma diferente. Eu nunca preguei essa mensagem dessa forma, mas é o que Deus está mandando eu dizer. É o que o Senhor Jesus está te abraçando agora. Não importa qual seja o seu problema, o tamanho da sua luta, eu quero te dizer que o Senhor Jesus está te abraçando agora. E o abraço de Jesus, Ele nos traz para nós uma liberdade, uma resposta, uma solução e uma grande vitória. Se você quer, aceite esse abraço de Jesus agora que Ele está dizendo agora. Porque quando aquele filho voltou, o pai correu e o abraçou. Eu quero te dizer que Jesus está correndo para te abraçar agora. Ai, Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu és grande, Tu és poderoso. E tem um detalhe: o pai preparou a melhor festa naquela época. Enquanto o irmão que não entendia o que estava acontecendo se rebelou contra o próprio irmão. Então o pai chegou e disse: filho, você está comigo o tempo todo. Tudo que é meu é seu. Agora o teu irmão estava perdido e foi achado. Então, quer dizer, vamos agradecer a Deus, porque Ele não pediu nada além daquilo que Ele tinha direito, porque o direito dele Ele tinha levado, mas Ele queria simplesmente ser acolhido. O que nós precisamos é ser acolhido por Jesus. Nós precisamos ser acolhidos pela grande misericórdia de Jesus para termos o direito de entrar na glória de Deus. Essa passagem, ela traz um respaldo muito grande, né? Muito especial, porque ele traz o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida, né? Obrigado, irmão. Então, a gente precisa entender que o nosso Jesus está 24 horas por dia, 365 dias, 6 horas por ano, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa alma. Às vezes, olha bem, a gente tem tantas coisas que a gente passa pela vida que não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Por exemplo, né? Amanhã eu estou pegando um avião para o Rio de Janeiro. Deus está no controle. Quem vai dirigir aquele avião não é o piloto, é Jesus. Ele vai me levar e vai me trazer de volta nas asas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não vou estar voando nas asas do avião, eu vou estar voando nas asas de Jesus. Porque eu creio no meu Deus, eu creio no meu Jesus, eu sei que Ele está me levando. Ele preparou essa viagem para mim, e lá eu tenho um compromisso para com Deus, então eu tenho que resolver esses compromissos, né? Então, por quê? Porque Deus, Ele tem a bênção na nossa vida, de uma forma de levar, trazer, mover, abençoar, perdoar, fazer tudo o que é necessário. Então Deus tem o controle da minha e da sua vida. Nós não somos donos da nossa vida. Seja ímpio ou não, seja cristão ou ímpio,
mas o controle está na mão de Deus. Deus controla a minha vida, Deus controla meus passos, Deus controla a alma de todos os meus irmãos da igreja que buscam em Deus em favor deles, e Deus controla a vida do ímpio, que amanhã ele pode ser um servo, hoje ele pode ser um bandido, uma coisa terrível, mas amanhã ele pode ser um pastor melhor do que eu. E aí? Quem pode discutir isso com Deus? Entendeu? Então, Deus tem o controle da situação. E eu creio que a partir desse momento, Deus está abrindo uma porta muito grande na sua vida. Eu não sei aonde você está, nem o que você precisa, mas o Senhor sabe aonde você está e o que você precisa. E eu quero te dizer que assim como aquele filho voltou para o pai e foi recebido, tu também será recebido por Jesus, se você dedicar o seu coração e voltar para Jesus. Quantas pessoas, eu sei que eu estou falando com pessoas agora que estão desviadas, que estão afastadas, que estão longe do Pai, que estão abandonados, mas Deus está dizendo: volta. Volta enquanto é tempo, porque o Senhor quer te abençoar. O nosso Deus é poderoso, o amor do nosso Senhor Jesus é incomparável, é indiscutível, não tem como nem resistir, né? Porque eu sei, porque eu vivi muito tempo longe de Jesus, e depois que eu abracei a Jesus, eu aprendi a amar Jesus. E só que eu sei que eu amo Jesus, mas eu sei que Ele me ama muito mais do que eu amo Ele. Porque se Ele não me amasse, eu não estaria onde estou hoje. Hoje eu estou aqui buscando a Deus, estou falando com você, levando esta palavra de conforto para o seu coração, para a sua vida, para a sua alma, para a sua volta, para o seu reencontro com Jesus, né? Mas eu quero dizer para você que antes disso, eu era diferente. Eu era muito pior do que você é hoje, né? E assim Jesus me acolheu, me abençoou, me resgatou, me mudou minha história, mudou meus planos, mudou meus passos, mudou meus caminhos, mudou minha direção, mudou meu rumo de vida. E hoje eu posso dizer para você que Jesus é a melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida, né? Aceite agora. Volte para Jesus. Não importa, às vezes, se você sofreu alguma perseguição, alguma coisa que te jogou fora dos planos, mas volta para Jesus enquanto é tempo, meu querido, porque Jesus está te esperando de braços abertos. As portas da graça vão se fechar a qualquer momento, e nós não sabemos quando nem como, né? Mas nós sabemos que a hora que as portas da graça se fechar, não haverá mais salvação para ninguém. Então, venha enquanto é tempo e abrace ao Senhor Jesus e entra nas portas da graça enquanto ela está aberta, né? Porque a Bíblia diz que quando as portas da graça se fecharem, o Espírito Santo será retirado da face da terra e o homem vai ficar sozinho. Se hoje, com o Espírito Santo, com a ajuda de Deus, com o clamor das orações, com tudo que nós buscamos, é difícil, imagina quando o Espírito Santo for tirado da face da terra. Você vai ficar sozinho, você e as tempestades e o inimigo contra você. E o que você vai fazer? Vem agora, ouve aquela palavra que eu estou te dizendo nesta hora, nesta noite, porque eu sei que vai ser muito importante na sua vida e na vida do teu pai, da tua mãe, do teu filho. Às vezes você tem uma criança que está crescendo agora e que precisa de um consolo, que precisa de um conforto, que precisa de um apoio espiritual, e o que você tem dado para ele até agora? Muitas das vezes mau exemplo, né? Às vezes da bebida, do jogo, das coisas que é terrível, do pecado, é aquilo que você transmite, mas não é isso.
Não é isso que o teu filho precisa. O teu filho precisa de um apoio, precisa de Jesus, precisa de uma salvação, e você é o único responsável para cuidar do teu filho e levar ele até Jesus. Pensa nisso. Olha para Jesus, venha para Jesus, se converta ao Senhor. Se você está desviado, volta enquanto é tempo, porque tem tanta gente que às vezes se afasta da igreja por motivo banal, por motivo sem sentido, né? Quantas pessoas passam por aqui, né? Recebe a bênção, vai embora, glória a Deus que eles receberam a bênção, mas não é isso. A gente quer que ele seja participante das bênçãos e da glória do Senhor, não só receber uma bênção e ir embora. Não, isso não é importante. O importante é viver com Jesus, andar com Jesus e seguir os passos do Senhor. E a renovação da aliança está aqui, ó, de portas abertas para te acolher. Rua Pioneiro Antônio Bernardo, número 555 do Jardim, dia 2. E você precisar a qualquer momento, fala conosco. Tem eu, tem a missionária Maria, tem a missionária Helena, que é minha esposa, tem várias pessoas, são um grupo de obreiros. A maior parte dos membros são aqui, são obreiros, são evangelistas, são pessoas preparadas para te ajudar, tá bom? Então, abre seu coração, venha para Jesus, venha para a renovação da aliança, que Deus vai mudar a sua história, ok? Eu creio que se você perseverar na renovação da aliança e buscar aquilo que nós pregamos, que nós ensinamos, as portas dos céus estarão abertas para a tua bênção, para a tua glória e para a tua salvação sua e da sua família. Olha quantos anos tem o seu filho. Olha quantos anos tem a sua filha. Olha o caminho que ela está seguindo. Olha a idade que eles estão chegando agora. E olha o que você está preparando, o exemplo para elas. Então, vocês são um exemplo. E se o exemplo de vocês for ligado ao exemplo de Jesus, você vai ter uma filha especial, uma neta especial, um neto especial, vai ter tudo diferente. Deus vai estar no controle e você vai ser uma família feliz. Amém? Quer a felicidade? Chama. Igreja Pentecostal Renovação Aliança é o caminho da felicidade. Se você quiser, é todos os domingos, quarta-feira, nós fazemos esses cultos, assim, e no domingo vamos ter uma palavra especial para você deliciar com as palavras do nosso Senhor Jesus. Às vezes tudo, né? Às vezes malhar, mas é o que Deus tem para nós a cada dia. Amém? Que Deus abençoe vocês, fica na paz do Senhor Jesus. Aqui fica o meu abraço do Bispo Renato Medeiros, e que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar orando para você agora. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, aonde quer que esteja uma pessoa necessitada, Pai, aonde quer que esteja uma pessoa doente, enferma, perturbada, entra com a cura, com a libertação, com a saúde, com a alegria na vida desta família. Para aquela pessoa que está chorando, meu Deus, com problemas, meu Deus, financeiro, ou não importa qual seja o problema que estão passando, mas que o Senhor é poderoso para entrar, meu Deus, e trazer uma resposta de paz, de alegria, de felicidade. Abra, Senhor, agora as portas do céu e alegra o coração do teu povo que estão sofrendo agora, para a honra e a glória do seu nome. Eu te peço, meu Deus, que abençoe os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fico com Deus, um forte abraço, e nosso endereço é esse: Rua Pioneiro Antônio Bernardes, 555, no Jardim de Luz. Estamos de braços abertos para te acolher. Fica com Deus. Deus abençoe.